Fala, meus cabeçudinhos, vamos a mais um dia de análise. Hoje tem palpite gratuito no jogo, eu não diria da semana não, eu diria no jogo do mês. Flamengo contra Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, isso mesmo. E vai ter palpite gratuito nesse jogo com quase 70% de retorno. Já aproveita, comenta aqui qual o jogo que você quer que eu analise para amanhã. E lembrando, galera, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante para o crescimento do canal, para o crescimento dessa comunidade e para que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira de futebol. Vamos à análise do nosso primeiro jogo, porque temos Atlético Paranaense em casa contra a equipe do Bragantino. Galera, Atlético Paranaense marcou pelo menos um gol nas últimas 6 partidas no primeiro tempo. Menos de 3,5 gols nas últimas 5, mais de 1,5 gols em 80%. Do outro lado você tem um Bragantino que tá com a zaga aí bem, mais ou menos, hein? Sofreu 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Mas também teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos seus últimos 10 jogos. Veja um padrão aqui presente tanto na equipe do Atlético Paranaense quanto na equipe do Bragantino. Qual é a minha análise para esse jogo? Pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo, pagando 1,44. Essa é a minha primeira análise para o primeiro jogo da Copa do Brasil desta quarta-feira. Vamos ao segundo jogo da Copa do Brasil, CRB enfrentando em casa a equipe do Atlético Mineiro. CRB não perdeu nos últimos 5 jogos, mas lógico, estamos falando aqui da Série B. O Galo marcou primeiro nos últimos 4, não perdeu nas últimas 4 partidas e marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Qual é a minha análise para esse jogo? Mais de 1,5 gols com a odd aí de 1,40 ou trabalhar Galo para vencer, empate anula com a mesma odd. Aí vai variar um pouco do que você gosta, de qual mercado você gosta mais. O que é que você acha menos arriscado? Galo vencer com empate anular, se der empate o dinheiro é devolvido, ou mais de 1,5 gols. As duas opções eu gosto bastante, mas, vou ser sincero, prefiro trabalhar mais de 1,5 gols. Por quê? O jogo pode terminar 1-1, dar empate e mesmo assim a gente ganhar. No caso ali do Galo, empate anula, a gente só perderia com a vitória do CRB, o que eu acho que não deve acontecer nesta partida. Mas CRB e Galo tem essas duas opções para vocês. Vamos a mais um jogo da Copa do Brasil, porque agora tem Atlético Mineiro contra a equipe do Vasco, jogo que aconteceu recentemente entre as duas equipes e terminou o Vasco 1-0, o jogo que aconteceu em Goiânia, igual vai acontecer agora de novo. E galera, sinceramente, a minha análise para o Vasco, que tá vindo aí numa boa crescente, é o Vasco não perder esse jogo. A minha análise é Vasco ou empate. Odd 1,53 para o Vasco não perder nesse jogo de ida na casa do Atlético Goianiense e levar uma certa vantagem para o jogo de volta no São Januário. Então, Atlético Goianiense contra a equipe do Vasco da Gama, a minha análise, Vasco ou empate. É o Vasco não ser derrotado, mesmo jogando em Goiânia. E o nosso quarto jogo, Corinthians enfrentando a equipe do Grêmio. Corinthians jogando em casa contra o Grêmio. Galera, tivemos um jogo recente entre as duas equipes e terminou 2-2, foi jogão, tá? O Grêmio jogou muito bem, mesmo jogando na casa do Corinthians com a pressão daquela torcida linda e maravilhosa. Galera, minha análise para esse jogo, mais de 10,5 escanteios com odd de 1,98. Galera, confesso que essa linha também está um pouco esticada. Espera abrir a linha do 9,5 que ainda não abriu, que deve vir ali na média de mais ou menos 1,70, beleza? Tô trazendo aqui o mais 10,5 porque você vai ver, ó, o que é que eu tô te falando. Ainda não abriu a linha de cantos para esse jogo, deve abrir mais próximo do horário da partida, aqui é o Corinthians e Grêmio, e ainda não abriu a linha de escanteios. Quando abrir, mais de 8,5 ou mais de 9,5 pode ser uma excelente opção para Corinthians e Grêmio, que se enfrentam no jogo de ida da Copa do Brasil, fase de oitavas de finais. Vamos agora ao jogo mais esperado, até tremeu aqui, Flamengo contra a equipe do Palmeiras, jogo de ida da fase de oitavas de finais. Flamengo, ele marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos e não perdeu 8 deles, só que observe o detalhe, mesmo assim teve menos de 3,5 gols em 90% dos seus últimos jogos. Do outro lado você tem o Palmeiras,
que teve menos de 2,5 gols nas últimas 4 partidas. Teve menos de 3,5 gols nas últimas 4 partidas. Ambas marcam não em 70% dos seus jogos. Temos aqui um padrão até um pouco diferente para a equipe do Palmeiras, um padrão de under gols, de poucos gols. Para o Flamengo a gente tem um padrão ali mais de over gols, porém lembre galera, é um jogo de ida. Um jogo de ida de uma fase como essa da Copa do Brasil tende a ser um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais fechado, onde as equipes não se abrem tanto. Vou dar um exemplo. Flamengo tá ali, segundo tempo, vencendo por 1-0 o jogo. O Palmeiras, ele não pode se abrir tanto para poder buscar o empate, porque pode acabar tomando o segundo gol, e aí se for para São Paulo com 2 gols a menos, aí complica bastante. Então, por muitas vezes, a equipe que está ganhando e a equipe que está perdendo, ela pode querer administrar aquele resultado, mesmo que de poucos gols, pensando no jogo da volta. É exatamente dentro dessa estratégia que eu estou, e a minha ideia aqui é menos de 2,5 gols, com a odd de 1,67. Nesse jogo de ida, espero um jogo truncado, um jogo faltoso e também um jogo ali um pouco mais estudado, onde as equipes não devem se abrir tanto. A minha análise, menos de 2,5 gols para essa partida. E claro que o palpite gratuito desta quarta-feira não poderia ser em outro jogo que não fosse Flamengo contra Corinthians. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade agora é de 2.000, odd 1,67, retorno de R$ 3.340. Qual é a análise? Não sair 3 gols nesse jogo. O jogo pode terminar 0-0, 1-0 para qualquer uma das equipes, ou até 2-0 ou 1-1. Galera, esses são os placares para a gente pegar esse grid. Só não pode sair 3 gols ou mais nesse jogo. Coloquei 2.000 para um retorno de 3.340. Comenta aqui, você acha que tem valor trabalhar no mercado under de poucos gols nesse jogo? Ou você acha que vai ser um jogo muito mais aberto, com muito mais chances e também batendo mais que 2,5 gols? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises de jogos da Copa do Brasil dessa quarta-feira pelo nosso Brasilzão. Eu que estava ontem no jogo do São Paulo contra a equipe do Goiás, já estou deixando aqui aquele palpite gratuito, a análise de vários jogos. Tamo junto, valeu, amanhã tem mais análise para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, estamos pertinho da meta de 100 mil inscritos, isso mesmo, pertinho dos 100 mil inscritos. Tamo junto. Hoje vai dar